Como era a Terra na era dos insetos gigantes? Há mais de 300 milhões de anos antes da era dos dinossauros, a Terra era dominada por insetos de proporções surpreendentes. Imagine um mundo onde libélulas eram do tamanho de corvos e milípedes se estendiam tanto quanto carros. Bem-vindo ao período Carbonífero. Mas por que esses insetos eram tão grandes? Qual era o papel do oxigênio nisso? E por que essas criaturas colossais foram extintas? Vamos explorar como era a Terra na era dos insetos gigantes. O período Carbonífero foi uma das fases mais transformadoras da história do nosso planeta. As massas de terra começaram a se unir para formar o supercontinente Pangeia. A paisagem era dominada por pântanos quentes e florestas úmidas. E não eram apenas os insetos que a atingiam tamanhos impressionantes. A vida marinha também incluía criaturas imensas, como as primeiras formas de tubarões e anfíbios gigantes, que chegavam a medir até 1,80 m. Agora, imagine voltar 300 milhões de anos no tempo e se encontrar na Era Carbonífera. A primeira coisa que você notaria seriam as criaturas gigantescas, semelhantes a insetos. Entre elas, uma das mais impressionantes era a Meganeura, uma libélula enorme que dominava os céus. Meganeura era um inseto que se parecia muito com as libélulas modernas, mas com uma diferença impressionante. Sua envergadura podia chegar a 75 centímetros. E, se isso não for assustador o suficiente, ela era carnívora, caçando outros insetos e pequenos anfíbios. Imagino que você não gostaria de encontrá-la voando por aí. Enquanto a Meganeura dominava os céus, em terra firme, você poderia se deparar com a Artropleura. Esse milípede gigantesco podia crescer até 2,5 metros de comprimento. Felizmente, ele não era uma ameaça direta para nós, já que preferia se alimentar de vegetação em decomposição. Agora, vamos conhecer outra criatura assustadora. O Monoscorpius era um escorpião gigante, que vivia principalmente nas áreas pantanosas da Terra durante o período Carbonífero. Esses escorpiões podiam atingir 70 centímetros de comprimento. Além deles, havia também baratas gigantes, que chegavam a medir 10 centímetros. Portanto, ao vagar por essa era, você teria que tomar cuidado com essas criaturas impressionantes. Mas como esses insetos ficaram tão grandes? Bem, se você estivesse vivendo naquela época, provavelmente se sentiria mais enérgico e alerta, talvez até mais disposto a correr. Isso está diretamente relacionado aos níveis de oxigênio do mundo carbonífero. O oxigênio foi um dos principais fatores para o gigantismo dos insetos. Mas por que isso os tornava tão grandes? Os insetos respiram de uma maneira diferente de outras criaturas. Eles não possuem um sistema circulatório para transportar oxigênio. Em vez disso, ele é entregue diretamente aos tecidos por meio de uma rede de pequenos tubos chamados traqueias. Quanto mais oxigênio na atmosfera, maiores esses insetos podiam se tornar. Há, no entanto, outra teoria que sugere que os insetos cresceram tanto por conta da toxicidade do oxigênio. Por mais benéfico que o oxigênio seja, o excesso pode ser prejudicial. Ter oxigênio demais no corpo pode gerar moléculas instáveis conhecidas como radicais livres, que podem danificar células e até mesmo o DNA. Isso explica por que, apesar dos altos níveis de oxigênio terem contribuído para o gigantismo, também representavam um desafio para a sobrevivência dessas criaturas. Nossos insetos gigantes cresceram tanto porque, de outra forma, teriam sofrido toxicidade por oxigênio. Ao crescerem, a taxa de absorção de oxigênio diminuiu,
tornando mais difícil para eles sofrerem com o excesso dessa substância. E o mesmo poderia acontecer com você. Quanto mais tempo você passasse nesse período, os altos níveis de oxigênio poderiam causar náuseas, problemas respiratórios e até mesmo efeitos no sistema nervoso. Você sabia que no Brasil, há milhares de anos, existiram criaturas gigantes? Bichos preguiças de 3 metros de altura, tigres dentes de sabre gigantescos, mamutes do tamanho de uma casa. Aqui no canal temos um vídeo especial sobre este assunto. Clique no card acima e saiba mais. Embora os insetos fossem as estrelas dessa era, não foram os únicos a passar por grandes mudanças durante o período Carbonífero. Essa época também é conhecida como a Era do Carvão, devido às extensas jazidas de carvão que se formaram após a decomposição de antigas florestas. Essas jazidas de carvão continuam sendo uma das nossas principais fontes de energia até hoje. Além disso, muitas das frutas e vegetais que você encontra no supermercado podem ser descendentes de plantas que existem há mais de 300 milhões de anos. O período Carbonífero também viu o surgimento das primeiras sementes, marcando um grande passo na evolução das plantas. Durante o período Carbonífero, as plantas floresceram, criando ecossistemas mais diversos do que jamais vistos antes. Mas espere, o que é isso ali? Parece um dinossauro. Ah, não, na verdade, trata-se de um dos primeiros répteis a aparecer, muito antes dos dinossauros. Se você continuar por mais alguns milhões de anos, vai entrar na Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros. Falando em mudanças, a atmosfera da Terra também passou por uma grande evolução durante o Carbonífero. Com o declínio das florestas tropicais, os níveis de oxigênio começaram a diminuir. E sem a alta concentração de oxigênio que sustentava o tamanho dos insetos gigantes, eles começaram a morrer e eventualmente se extinguiram. O clima mais seco e os níveis mais baixos de oxigênio criaram um ambiente mais adequado para insetos menores. Ao mesmo tempo, os primeiros répteis começaram a dominar a paisagem, tornando a vida ainda mais difícil para os insetos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir. Até a próxima jornada.